dia. Bom dia. Bom dia. Eu já estava colocando uma mensagem lá que acho que a gente vai fazer isso na segunda. Eu estava achando que vocês tinham algum compromisso de repente, né? E não puderam entrar. Mas tudo bem, meninas. Estamos aqui, então. Fabi vai hoje pro retiro, vai, né? Desculpa, pode falar. Não, tô falando, você vai hoje pro retiro, né? Bom dia. Bom Sim, dia. você também. Vou. Glória a Imagina, Deus. imagina a correria. Então, por isso é ainda mais assim, finalização de mês. Ei, ô, É, Fernanda, tudo bem? estamos na correria, sim, graças a Deus. Nós estamos aqui, meninas, então vamos Amém, glória a fazer. Deus. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 1 Samuel, né? A gente está ali para dar continuidade, né, ao livro de 1 Samuel, e nós paramos ali no capítulo 2 com aquele cântico de Ana, e a gente vai fechar esse capítulo 2 hoje, né, com o que fala aqui, para a semana que vem a gente ir para o capítulo 3. E assim, eu estou muito ansiosa para falar sobre esse capítulo 3 aqui, porque fala sobre esse chamado aí de Samuel, e tem muita coisa interessante, né? Muita coisa assim que o Senhor quer falar no nosso coração sobre isso. Mas vocês estão bem, né, meninas? Eu sei que é sempre muita correria. Sexta-feira já é um dia, né? Início de mês, dia de pagamentos, então fica todo mundo compromissos, tem que ir no centro, tem que ir a banco, né? Receber aquela bolada que eu sei que vocês têm para receber, fazer os Pix, né? Dos pagamentos, dos boletos. Mas assim, a gente está junto aqui, né? Com a graça de Deus. Que bom que a gente tem vida, né? Em nós, a gente tem movimento na nossa vida, né? Tem coisas acontecendo na nossa vida não está estagnada, né? E ainda que com emoções, às vezes a gente tem que, né? Com ansiedade um pouquinho, mas assim, Deus tem conduzido a nossa vida de maneira tremenda, né? E a gente tem promessas na palavra do Senhor, assim, do cuidado dele com a gente. E a gente está vivendo isso hoje, todos os dias, com certeza. Vamos orar, meninas? Pai, nós louvamos ao Senhor nessa manhã. Como acabamos de dizer, Senhor, o cuidado do Senhor tem sido sobre nós. Nós não somos desamparadas, não somos pessoas, ó Deus, largadas nesse mundo, Senhor, para viver a própria sorte, Senhor. Deus, mas nós temos um Deus por nós. E nós te louvamos por isso. Nós queremos declarar nessa manhã a nossa gratidão e a nossa dependência do Senhor. Deus, de um Deus tão bom como tu, Senhor. Um Deus que cuida de nós em cada detalhe. Um Deus que não se esquece, que ouve as nossas orações, Senhor, e tem, ó Deus, nos sustentado de todas as formas, Senhor. Nessa manhã eu coloco o coração de cada uma que já acessou esse vídeo aqui, que mesmo que com suas dificuldades, mesmo com seus afazeres, Senhor, tem reservado um tempo para estar diante do Senhor e para ouvir a tua palavra. Senhor, isso é tão precioso, por isso nós clamamos, fala conosco nessa manhã. Nosso coração está aberto, está desejoso, Senhor, de receber de ti, Senhor, não uma palavra humana, Senhor, não conhecimento, Senhor, acumulado, Senhor, da nossa forma humana, mas aquilo que vem do céu, Senhor, que vem direto do Pai das luzes, Senhor, que é o Senhor, que traz revelação para nós, que traz sabedoria e conhecimento para os nossos corações. Senhor, como nós desejamos ser cheios do Senhor, como desejamos ser transformados por essa palavra, sempre, Senhor, que a gente se expõe a ela, Senhor. Vem sobre o nosso coração nessa manhã, sobre o coração de cada uma das meninas aqui, sobre as suas casas, Senhor. Deus direciona o dia delas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Então, 1 Samuel, capítulo 2, a gente vai ler aqui a partir do versículo 12, né? A gente tem até aí o versículo 34 para estar lendo, meninas. E assim, eu vou ler direto o texto, né? Vou ler até uma certa parte, depois a gente vai comentando aqui alguns relatos, né? Mas esse livro de 1 Samuel é precioso. A gente vai ver quanta lição maravilhosa que a gente tira aqui para a nossa vida, né? Quanto ensino do Senhor. E nós terminamos falando sobre aquele cântico de Ana, né? Ana ora ao Senhor, Ana faz um cântico, uma oração tão preciosa aqui, né? E ela falou sobre palavras assim, a Vânia aí. Oi, Vânia, bom dia, seja bem-vinda.
é uma palavra preciosa, né, sobre a profecia, sobre Cristo, ela fala sobre o Messias, né, ela fala sobre os inimigos serem derrotados, sobre o Senhor elevar, exaltar aqueles que se humilham, né, e, e ela fala isso a respeito dela, da experiência dela, de como que o Senhor, né, concedeu a ela Samuel, e a gente vê assim, então, meninas, que Ana não era uma pessoa desprovida de conhecimento totalmente, né, assim como Ana, a hora que a gente tem na Bíblia registrado o cântico também de Maria, né? Maria, mãe de Jesus, a gente tem registrado o cântico de Zacarias, né? São cânticos assim que além dos salmos foram registrados aqui na Bíblia de forma especial, né? Tem esses quatro, né? Moisés, né? É relatado um cântico lindo de Moisés, esse cântico de Ana, o cântico de Zacarias, né? Com o anúncio da vinda de João Batista, e o cântico de Maria, que é o Magnificat, né, que a gente fala, que é o cântico que ela fala quando o Senhor visita ela, né, e concede Jesus. Então, assim, são todos cânticos proféticos e de pessoas que, na verdade, a gente percebe que têm um conhecimento do Senhor, né? Eles não eram desprovidos totalmente, né, pessoas simples, sim, pessoas, Maria, como se fala, uma camponesa, aqui Ana, uma simples mulher, dona de casa, vamos dizer assim, né? Mas que conheciam o Senhor, né? E a gente vê isso, a gente veio falando sobre isso aqui nesse livro, que Ana ia na presença do Senhor adorar com seu marido Eucana. Então, eles, assim, apesar de toda a depravação do povo de Israel da época, eles preservaram, eles continuaram, né? Eles, assim, perseveraram em adorar o Senhor, ao Deus verdadeiro, né? E aí, depois desse cântico de Ana, o texto aqui começa falando assim, eu vou ler, né? Os filhos de Eli era o sacerdote, então, da época, era aquele sacerdote que falou com Ana, Ana chorando na presença dele, e falou que vai em paz, que o Senhor te conceda a tua bênção, né? Ele era o sacerdote, era o sumo sacerdote ali, vamos dizer assim, ele era como um juiz também, né? Ele liderava ali, de certa forma, o povo de Israel, e ele fala assim que os filhos deles eram ímpios, e não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló, quer dizer, que iam lá adorar o Senhor, né? Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a vocês filhos desta mulher, dê a você filhos dessa mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana, e ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que os seus filhos faziam, e todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom que o que escuto se espalhando no meio do povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Vamos ler aqui até o 26 e a gente já vai comentar, porque tem camadas e camadas aqui, né? Para a gente comentar a respeito desse texto, né?
começa dizendo que os filhos de Eli eram ímpios e que eles não se importavam com o Senhor. E o que a gente vê? Ele era o sacerdote e o sacerdócio, os filhos dos sacerdotes, né, ganhavam essa, vamos dizer assim, já ganhavam esse encargo, aí, essa função, né? Todos aqueles que eram filhos de um sacerdote, naturalmente passavam a ser sacerdotes também, né? Oficiavam ali, né, diante do Senhor no templo. E naquela época eles não tinham ainda um templo construído, né? Não tinha vindo o rei ainda, o rei Saul ia vir depois Davi, né? Só depois com Salomão que é construído o templo. Então, eles ali sacrificavam, ofereciam ali os seus sacrifícios e adoravam diante do Senhor na tenda, né? Aquela tenda construída para esse objetivo. E só que assim, todos os que vinham oferecer o sacrifício, todas as pessoas que vinham adorar ao Senhor traziam as carnes, né? A gente vê aí nas leis, né? Que lá em Levítico fala, né? Para como trazer os sacrifícios diante do Senhor, deviam ser os cordeiros, né? Todo tipo de animal que era oferecido ali diante do Senhor para ser sacrificado em adoração ao Senhor. Porque a adoração, meninas, deixa eu fazer um detalhe aqui, né? A adoração não tem a ver só com música, né? A gente é que tem muito no nosso mundo hoje, né? A gente vê muito a adoração sempre ligada a uma música, a um louvor, né? Mas o louvor e a adoração é uma das expressões, né, de adoração ao Senhor. Mas, assim, aqui, pelo que a gente vê instituído pelo Senhor, desde o início, aqui no Velho Testamento, a adoração estava ligada a esse sacrifício, a uma oferta, a uma entrega ao Senhor, né? Então, todas aquelas pessoas, tanto Eucana aqui com Ana, quando vinha, né, adorar diante do Senhor ali na tenda da congregação, eles traziam um sacrifício, era algo material, né? Traziam algo palpável que era colocado ali diante do Senhor, significando a entrega deles, né? Ou, às vezes o sacerdote tinha que oferecer também um sacrifício pelos pecados, pela culpa, então o sacerdote oferecia ali aquele animal e tinha todo aquele ritual de pegar o sangue, né, e passar ali no altar, e ele entrava no Santo dos Santos, naquele lugar mais especial lá da tenda, ou para oferecer sacrifício por si, pelo povo, para que o Senhor perdoasse os pecados. Então, tinha todos esses rituais. E isso era passado de pai para filho. Ele era sacerdote, e os seus filhos também, aqui, Ofni e Finéias, né? O nome dos dois. Eles eram sacerdotes também. Só que a Bíblia já inicia aqui falando que eles eram ímpios e que eles não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Eles só queriam os privilégios, né? Eles queriam a carne boa, né? Para comer, para se alimentar, porque isso era um privilégio do sacerdote, né? Ele oferecia o sacrifício, mas ele ficava com uma parte da carne, né? Para se alimentar, para o sustento dele. Mas eles só queriam isso. Eles queriam os privilégios, e aqui fala que eles não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os seus deveres de sacerdote, que eram interceder pelo povo. Isso era uma das funções do sacerdote, interceder pelo povo, aconselhar o povo, ensinar a palavra de Deus ao povo. E aí, meninas, a gente vê aqui de forma muito clara que eles eram ímpios. E o que eles roubavam? Quando alguém vinha oferecer o sacrifício, a parte da gordura, que era tida como uma parte especial, que era uma parte forte, né, ali do animal, era sempre retirada para ser queimada diante do Senhor. A gordura, Deus havia instituído que eles poderiam comer da carne, mas aquela gordura pertencia ao Senhor, era a parte que devia ser queimada em sacrifício ali diante do Senhor. Mas eles vinham e antes que a pessoa retirasse a gordura, antes que a pessoa queimasse ali a gordura, né, como sacrifício ali ao Senhor, eles já vinham e queriam tirar aquela parte da carne, né? Não importava se a pessoa tinha tirado a gordura, não, eles queriam. E então vinham os empregados deles e vinham tirar na panela. Olha que afronta, né? Quando a pessoa estava ali em adoração diante do Senhor, eles já vinham e interviam, né? Atrapalhavam ali e queriam tirar. E quando a pessoa falava, olha, deixa eu primeiro queimar essa parte então da gordura e o resto você pode até ficar para você. Não, eles falavam, se você não me der agora, eu vou tomar força. Olha que coisa. Gente, o que a gente vê isso daqui? Era um absurdo o que eles estavam fazendo, desrespeitando totalmente o sacrifício, aquilo que Deus havia instituído. E o que a gente traz para a gente, né? O quanto que nós vemos hoje
hoje, trazendo aqui para a nossa vida, né, o nosso cotidiano aqui, a nossa experiência, né, de igreja, quantos que têm estado no altar do Senhor, são oficiais até do altar do Senhor, mas que estão roubando aquilo que pertence ao Senhor, sabe? Roubando do povo de Deus aquilo que o povo vem oferecer ao Senhor. E eu não vou dizer só aqui, que aqui já fica muito claro, a gente poderia dizer aqui que estavam roubando nos dízimos, nas ofertas, né? Naquilo que o povo vinha oferecer como material. É, e eles, assim, na verdade, não era só esse sacrifício em espécie, né? Mas eles roubavam a glória de Deus, né? A gordura fala aqui da glória, fala desse melhor que era oferecido ao Senhor e que o Senhor se agradava disso. E eles, assim, eles roubavam, né? Eles tiravam a glória de Deus. Quantas pessoas, não vou dizer só, não vou especificar aqui só os líderes, né, os pastores, os filhos dos pastores, não vou designar dessa forma, mas estou falando aqui quantos de nós, tá? Eu estou querendo colocar aqui a nossa vida nesse sentido. Quantos de nós, quando estamos na frente do povo de Deus, quando a gente está liderando o povo de Deus, quantos de nós querem roubar a glória para si? Né? A gente tira aquilo que o povo vem oferecer, toda a glória, todo o louvor, toda a honra que é ao Senhor, a gente quer para nós, a gente quer roubar, a gente quer tirar primeiro, que as pessoas vejam primeiro as nossas obras, que as pessoas vejam primeiro aquilo que a gente faça, que as pessoas elogiem aquilo que a gente faz, né? Primeiro, antes de dar glória ao Senhor. E isso, assim, isso é abominável diante do Senhor. O Senhor vai julgar esse tipo de atitude. Então, a gente precisa ter muito cuidado. É muito fácil aqui, às vezes, a gente já começar o texto e falando, não, porque são os pastores que enganam, né? São aqueles líderes que estão aí enganando, são também, mas a gente precisa olhar para nós, sabe? Para a nossa vida, a gente se colocar aqui nessa posição também, sabe? De, às vezes, de liderar, de influência que a gente tem sobre as pessoas, e muitas vezes a gente quer roubar, né? Aquilo que é o sacrifício, que é aquilo que é oferecido ao Senhor, a gente quer tirar para nós, e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né, da gente não errar nesse ponto, como os filhos de Eli. Mas aqui o texto vai dizer que eles eram ímpios, que eles eram maus, sabe? Uma coisa que eles faziam, sabe? Eles, assim, eles comiam a carne crua com sangue, era isso que eles tiravam ali. Quando as pessoas iam oferecer o sacrifício, o sangue era para ser colocado ali nos umbrais, o sangue era para ser colocado nas pontas do altar, né? Tudo isso tinha um ritual, um simbolismo, né? De oferta ao Senhor e de remissão dos pecados, para que os pecados fossem retirados, né? Mas eles, quando eles retiravam da panela, a carne ainda não estava cozida, né? Eles retiravam da panela e queriam comer a carne crua com sangue. E isso era abominável diante do Senhor, queridos. Isso era um erro diante do Senhor, porque assim o sangue representa a vida, né? O sangue representa ali aquilo que é a essência da vida, né? Da vida humana, da vida de uma pessoa. Por isso que o sangue foi representado aqui, o sangue do Cordeiro, que era justo, que foi derramado por nós, era o sangue que fazia esse papel aí da remissão dos pecados, né? E quando alguém comia carne com sangue, estava oferecendo assim um sacrifício impuro diante do Senhor. Isso é errado. O que o Senhor sempre deu essas ordenanças ao povo de Israel, né? Lá todas as leis, lá em Levítico, como nós falamos, né? Era proibido comer sangue, comer carne com sangue. E, né, até hoje os judeus, né, eles não comem carne com sangue, não comem esse tipo de carne, chouriço ou coisas que vêm derivadas disso, né? Porque isso não era permitido, né? Isso é impuro diante do Senhor, né? É lógico que no nosso mundo ocidental aqui a gente já tem um entendimento diferente com o Novo Testamento, né? A abolição dessas leis aí, né? A gente não observa esse tipo de coisa dessa forma, mas assim era uma prescrição assim muito severa, né, do Senhor para o povo de Israel. Tanto é que muitos hoje, até hoje, eles não comem a carne sacrificada ali com sangue, por causa disso, do que o sangue representava. Que assim, o que eles criam é que a vida estava no sangue.
né? Por isso que a vida de Cristo se esvaiu no seu sangue. Ele deu o seu sangue por nós, né? Deu a sua vida por nós. E era isso que os filhos do sacerdote faziam, era isso que Ofni e Finéias faziam, né? De forma totalmente errada, profana, né? Invalidando tudo aquilo que o Senhor tinha ensinado, né? E aí vai dizer o texto assim que eles faziam isso na presença de todo o povo sabia o que eles faziam, né? E o texto vai dizer assim que Eli já era bem idoso, né? Já era um sacerdote bem idoso, mas ainda era o sacerdote, o sumo sacerdote, né? Era o pai, era o que tinha ali a referência para eles. E ele vai e fala para eles assim que o que era isso que eles estavam fazendo, que todo o povo já sabia, não era algo escondido, não era algo que acontecia só lá no templo, mas todo o povo já sabia do que estava acontecendo. E, em contraste, a gente vê aqui nos textos no meio que, que Samuel estava crescendo diante do Senhor, né? Aqui fala assim que Samuel era assim bem visto diante do povo, né? Apesar de ser um menino ainda, né? Samuel já estava crescendo ali, aparecendo. Então esse contraste muito grande com os filhos de Eli, que já eram jovens, que já eram adultos, e aqui eles eram homens casados, tanto é que a gente vai ler o texto aqui para frente, que eles tinham esposa, né? A gente vai ler aqui no capítulo 3, capítulo 4, mais ou menos, até sobre Icabode, que era um dos filhos dele, né? E tal. A gente vai ler isso mais para frente. Mas, assim, eles eram casados, e olha o que a Bíblia fala, que eles se deitavam com as moças, com as mulheres que trabalhavam ali na entrada do templo, talvez vendendo alguma coisa, ou na parte ali de organização, de certa forma, na entrada ali da tenda, né? Do encontro, que era esse tabernáculo, que eles pegavam essas mulheres, eles se prostituíam com essas mulheres. Gente, todo o povo sabia. Então, assim, como grande era esse pecado dos filhos dele, sabe? E o que isso vem trazer para nós, meninas? Até aqui o texto vem falando sobre isso, sobre esse horror, né? Essa afronta, né? Que os filhos de Eli faziam ali no templo, na presença de Deus e na presença de todo o povo, né? E como a gente está falando aqui, quantas pessoas, sabe, que estão desprezando a casa de Deus, desprezando o chamado do Senhor, aquilo que o Senhor tem chamado para si como santo, sabe, o sacerdócio, né, o seu ministério, o seu chamado diante do Senhor, e as pessoas têm tratado de forma leviana, tratando de qualquer forma, lidando na casa de Deus, entrando na casa de Deus, fazendo o que bem quiser. Quantas pessoas servindo no ministério têm a fama de servir no ministério, de serem líderes, estão corrompendo a casa de Deus com seus pecados e levando o povo de Deus a pecar, porque levava o povo de Deus a murmurar a respeito daquilo que eles faziam, né? E se eles eram para ser exemplos ali, para ensinar a lei ao povo, como que eles transgrediam a lei dessa forma e já não se escondia mais, estavam fazendo isso de forma aberta. Isso é assim abominável, é algo que o Senhor vai julgar, né, de forma muito severa. E aí, meninas, a gente vê assim o que a gente traz para a gente aqui, né? Eli, aqui a Bíblia fala que Eli já era bem idoso, né? Já era um sacerdote bem idoso. Eli era um homem que serviu ao Senhor, serviu como juiz, como sacerdote durante 40 anos sobre o povo de Israel, né? E Eli tinha esses filhos dessa forma. E aí a gente começa a pensar sobre a nossa casa, meninas. Apesar de ele ser um homem temente a Deus, ele era um homem que ouvia a voz de Deus, tanto é que ele aconselha Samuel ali, né? Mas ele tinha os filhos dessa forma. Como que, às vezes, a gente está trabalhando, a gente está lidando com as coisas do Senhor, mas a gente está administrando mal a nossa casa. Às vezes a gente quem de nós pode dizer que é padrão, né? Uns para os outros aqui. Às vezes a gente é muito excelente em alguma coisa que a gente faz, mas a gente está falhando, né? Dentro da nossa casa, falhando em alguma área da nossa vida. E quando a gente olha aqui para Eli, quem somos nós para julgar esse sacerdote, né? Mas a gente pode aprender com ele, né? Sobre esse padrão aqui.
Às vezes a gente acha muito que a gente está muito correto, que a gente faz todas as coisas certas, que a gente trabalha na obra de Deus, que está tudo perfeito, e tem algo na nossa casa falhando, né? E eu não vou dizer só aqui na casa, nessa casa física, né? Aqui Eli era uma falha enorme dele com os filhos dele, mas assim, talvez a nossa falha espiritual também, né? Não era só uma falha de aconselhamento administrativa da nossa casa, mas a nossa falha espiritual, né? O que que a gente está deixando, né, de lacuna, o que que a gente está deixando em aberto, né, na nossa vida, no contexto todo da nossa vida, que está oferecendo aqui algo abominável diante do Senhor, e que a gente vai ter que prestar contas aqui diante do Senhor, né? Eli aqui, pelo que a gente via, pelo tipo de texto aqui, a gente vê que ele vai sim repreender os filhos, mas ele faz uma repreensão branda, né? Então, assim, às vezes na nossa vida, meninas, a gente sabe isso no nosso dia a dia, o quanto que a gente tem horas que a gente precisa ser amoroso com os nossos filhos, falar aconselhando, falar ensinando, mas tem horas que a gente precisa ser enérgico e que a gente precisa dar uma ordem, né? Que a gente precisa exercer a nossa autoridade dentro da nossa casa. Imagine que seu filho está lá, né, a maioria de nós aqui já não tem filhos tão pequenos, mas aqui a Kézia, a Kelly ainda tem os filhos menores, né? A Pri também tem o filho dela que ainda está aí nessa fase de adolescente, né? De 12 anos, talvez, ainda é menor ainda, né? E precisa haver respeito, né? Precisa aprender com os pais, e às vezes os pais precisam ser enérgicos. Imagina que seu filho está lá fazendo uma birra no supermercado, né? Vai lá e quer comer algo, quer comprar algo, e você já disse que não, que vai negar e tal, e ele faz aquela birra, aquele escândalo. Eu tive essa experiência, meninas, quando minha filha sempre foi muito tranquila, muito calminha, né? A Ana Beatriz, sempre. Mas, assim, quando ela estava com uns 3 anos, e pouco 3 anos para 4 anos, mais ou menos, um dia a gente no mercado, e ela cismou que queria sentar no carrinho do mercado, e tinha carrinhos que tinham cadeirinha, tinha carrinhos que não, né? E eu coloquei ela, então, sentadinha ali dentro do carrinho do mercado para terminar de comprar as coisas que eu precisava ali com ela, e ela cismou de ficar em pé no carrinho, queria andar e fazendo força no carrinho, fez uma birra que ela nunca tinha feito, um escândalo. E aí eu comecei a repreender ela, falar com ela mais sério ali, mais baixinho, olha, Ana Beatriz, isso, aquilo, falando com ela. Ela começou a gritar. Gente, ela nunca tinha feito aquilo. Um escândalo no meio do mercado. Ela grita, olha, eu lembro que eu falei assim, Senhor, é agora, né? Eu nunca tinha dado umas palmadas nela, sabe, gente? Era assim, mãe é sempre aquela coisa, né? A primeira vez dói mais em você do que no filho, né? E eu tive que pegar no braço dela e falar com ela severamente. Falei assim, olha, quando chegar em casa, você vai se ver comigo, você precisa me respeitar, parece assim, sabe, você vai apanhar, se você fizer mais uma vez, se você gritar mais uma vez, você vai gritar com verdade, porque você vai apanhar e muito aqui, na frente de todo mundo, e eu tive que falar com ela de forma enérgica, de forma, assim, forte, porque ela estava gritando muito, fazendo um escândalo no meio do mercado, e aí a lágrima dela parou, ela ficou muito assustada comigo, né, e ela, né, repreendeu ali o choro. E chegou em casa, eu tive que conversar com ela seriamente, e foi aquela primeira vez que eu dei umas palmadas de verdade nela em casa, gente. E ela nunca, vou falar a verdade, gente, nunca mais a Ana Beatriz fez assim aquela birra, né? Fazia aquele escândalo na frente das outras pessoas. Mas, gente, eu me lembro que eu dei assim, talvez umas 3 palmadinhas que eu dei a ela, nela, no bumbum dela, virei, né? Dei aquelas palmadinhas, gente, a lágrima descendo no meu rosto, né? Eu sofrendo mais do que ela, porque nela não estava nem doendo, né? Tanto, mas assim, em mim doeu demais, teve que corrigir ela daquela maneira. Mas ela, assim, ela nunca mais fez uma pirraça daquela forma, porque eu tive que agir com ela de forma enérgica. Naquela hora, no supermercado, eu tinha que intervir de forma enérgica, eu tinha que falar com ela com pressão. Eu não bati nela ali na frente de todo mundo, né? Não expus ela dessa forma, mas eu tinha que ser enérgica. Então, gente, quantas vezes a gente tem que fazer isso com os nossos filhos? Tem horas que tem que tratar com amor, com carinho, aliás, a maior parte do tempo, né? É com essa dedicação, com essa sabedoria, construção, mas a hora de ser enérgico, a gente precisa ser para conter
ali, né? A gente precisa ensinar. E uma coisa assim que eu aprendi muito, as pessoas falavam comigo, né? Eu era mãe de primeira viagem, minha única filha, e eu tive que aprender isso. Era quando você falar com ele uma coisa que você vai fazer, você faça. Se você disser que você vai bater, que ela vai receber esse castigo, que ela vai ficar de castigo quando ela fizer algo errado, você cumpre, para que a sua autoridade não vá pelo ralo. Você precisava fazer. E eu lembro que eu disse aquilo e eu tive que cumprir. Você vai ficar de castigo. E eu tive que cumprir, nem que por um pouquinho de tempo, nem que com muito sofrimento, mas eu tinha que cumprir para que ela aprendesse que o que eu estava falando era verdade, que eu não ia ser mole, né? E que ela aprendesse também para a vida dela, que quando acontecesse alguma coisa, que ela sabia que ela ia ter que respeitar a autoridade, né? Que ela ia sofrer as consequências daquilo que ela estava fazendo. Gente, e assim, te trazendo aqui, né, nesse contexto aqui de Eli fala que, meu filho, por que vocês estão fazendo isso? O que é isso que eu ouço a respeito de vocês? Ele fala assim, de todo o povo, ouço a respeito do mal que vocês fazem, né? Ele fala dessa maneira e ele fala assim, os juízes podem intervir a respeito de vocês quando vocês pecarem uns contra os outros, mas contra Deus, né? Quem vai perdoar vocês? Quem vai julgar vocês? E foi assim, ele falou algo errado? Não, ele falou coisas certas, coisas corretas, mas era assim, era um aconselhamento com os filhos. Eli, o que eu falei, quem somos nós para julgar Eli, né? Grande sacerdote, né? E nós aqui tão falhos. Mas assim, o que a gente vai aprendendo com a história aqui, com a história de vida, que Eli precisava ser honesto, Eli precisava ter afastado os seus filhos do sacerdócio. Ele precisava ter. As acusações eram graves demais, né? Além de estar roubando ali no sacrifício, né? Roubando ali na casa do Senhor, tirando, comendo carne com sangue sacrificada, né? Eli, também, os filhos de Eli se prostituíam, sabe? Eles adulteravam, né? Eles eram casados, eram jovens ali que adulteravam, pegavam aquelas mulheres ali que iam oferecer sacrifício também, talvez ali diante do Senhor, e se prostituíam com aquelas mulheres. Então, era muito grave o que eles faziam ali. Se qualquer um do povo de Israel fizesse aquilo, né, na presença de Deus, já era passível ali né, de, de receber punição, de receber condenação do Senhor, quanto mais os sacerdotes, quanto mais os filhos dos sacerdotes. E Eli traz só essa palavra de aconselhamento, mas ele precisava ter sido enérgico e ter repreendido os filhos, ter tirado eles, suspendido pelo menos, né? Como que a gente fala, suspender, como que a gente vai dizer na igreja hoje, né? Pelo menos ter sido afastado eles do cargo, né? Ter excluído eles para um tempo de tratamento, até que eles pudessem voltar, né, a oficialismo, demonstrando arrependimento, né? Mas ele não faz isso. E, amadas, assim, como que a gente age assim na nossa vida? A gente precisa ser honesto com os nossos filhos, a gente precisa ter sabedoria, ter instrução do Senhor, mas a gente precisa saber a hora da gente exercer a autoridade, e principalmente nas coisas do Senhor. E a gente vê isso o tempo todo, na igreja de Cristo, né? Como que a gente vê, e a gente precisa ser sério, porque o Senhor vai julgar esse tipo de coisa. E além de o Senhor julgar as consequências dos pecados daquelas pessoas, das pessoas que cometem isso, o Senhor vai julgar a nossa omissão também, né? Quem somos nós para estar apontando o dedo, está falando, né, dos outros, né? Deixa eu trazer um detalhe aqui muito importante, gente. Da gente ficar apontando o dedo para as pessoas, a gente não tem que ficar na casa de Deus só observando. Ah, se fulano está fazendo isso ou não. Ah, mas ele é filho do pastor. Ah, mas ele é filho do diácono. Não, não é isso. Não, sabe, o Senhor não quer que a gente traga para nós esse tipo de julgamento, né? Que nós nos coloquemos ali no lugar de juízes, né? No lugar do outro, né? Mas se a gente observar algo, a gente deve primeiro corrigir na nossa vida, olhar para a nossa vida, mas nós também devemos levar ali diante das autoridades as falhas que têm sido cometidas, porque assim a gente vê aqui um pouco de omissão, né, na vida de Eli. E é isso que a Bíblia nos ensina para nós não sermos omissos,
sabe? A gente precisa, se há algum erro, se há algum pecado, há algo grave que a gente deva, o que a Bíblia nos ensina, o que Jesus nos ensinou, se alguém pecar, para a gente ir até aquela pessoa, né? Depois o apóstolo Paulo amplia mais a isso que Jesus falou, né? Então, assim, se alguém pecar, que a gente leve isso diante das autoridades da igreja, né? Que a gente vá, que a pessoa vá com uma testemunha, né? E que a pessoa seja ali, vamos dizer assim, confrontada, né? Diante das autoridades da igreja, né? E se essa pessoa ainda não se arrepender, que ela seja exposta, então, diante de toda a congregação, né? Para que a congregação julgue. Mas esse julgar aqui é assim, é o discernimento, porque a Bíblia fala assim que para a gente não julgar, mas a Bíblia fala também para a gente julgar segundo a reta justiça. Então, como é que fica isso aí, né? A gente não julgar segundo a nossa vida, segundo os parâmetros que a gente tem, né? E a gente não ficar julgando para condenação, mas assim, para a gente, de acordo com a palavra de Deus, discernindo de acordo com a vontade do Senhor, que a gente deve sim expor as pessoas, mas para quê? Para que a pessoa seja reconduzida a um arrependimento, para que haja reconciliação, para que haja mudança, né? O nosso julgamento deve ser sempre assim, focando na restauração das pessoas, né? Então, muitas das vezes, a igreja do Senhor tem que, sim, excluir alguém, né? Tem que ali tratar com alguém, mas é sempre focando na restauração, para que aquela pessoa volte, né? Volte ali a reconciliação. Deixa eu contar aqui um exemplo meu da minha família, né? A minha irmã mais velha, que já faleceu, a minha irmã, nós tínhamos mais ou menos 1 ano de convertidas lá em casa, né? Na época, eu e minha mãe, né? Minhas irmãs, e a minha irmã ficou grávida, né? Tinha um namorado e minha irmã ficou grávida, né? Já tinha se convertido, estava na igreja, mas engravidou, né? Não era casada. E aquilo foi uma vergonha muito grande para a gente dar de casa, né? A gente, logo a minha irmã mais velha, que era um exemplo para a gente, agora que a gente estava na igreja, né? Aconteceu aquilo. Então nós ficamos assim muito envergonhados, né? E eu me lembro do pastor Dawson, que era o pastor sênior, né? Lá da Igreja Batista na época. E o pastor Dawson chamou a minha irmã para conversar, né? E ela foi diante dele e ela confessou, né? Que ela estava grávida, não ia ter mais como esconder, né? E ele, assim, ele agiu com ela como um pai, sabe? Sentindo a dor de um pai que recebeu aquela notícia. E ele chorou com a minha irmã, sabe? Ele disse, minha irmã, eu sei que você está aqui entre nós há pouco tempo e eu, com muito pesar no meu coração, que eu vou ter que retirar o seu nome do rol de membros da igreja. Mas ele disse para ela assim, mas eu não vou retirar você da família de Deus, sabe? Por questões administrativas, eu preciso excluir o seu nome por causa do seu erro, por causa do seu pecado. Mas eu quero que você fique aqui conosco até você ser restaurada, né? Você vai passar por um período aqui entre nós, demonstrando que você está arrependido do seu pecado e nós vamos cuidar de você. Nós queremos que você não saia da família de Deus, né? Então, gente, isso foi um gesto assim tremendo para nós. Ele teve que aplicar uma disciplina diante de toda a congregação, né? Diante dali de todos os conceitos administrativos que a igreja tinha, ele precisava fazer aquilo, mas ele não tirou ela da comunhão da igreja. Ele falou, eu quero ver você aqui, eu quero caminhar com você, né? Eu quero te visitar, eu quero orar com você, né? E ele, assim, ele dentro ali da igreja, ele chamou algumas mulheres, né? Que, vamos dizer assim, servas ali da igreja, para cuidarem dela, para andarem com ela, para serem amigos dela, para acompanharem ela o tempo todo, para não deixarem ela sozinha. E, queridos, eu vou dizer para vocês, eu nunca vi algo assim, para a gente, então, que era novo convertido, como a minha irmã foi cuidada. A minha irmã ia para a igreja sozinha, com a sua barriga enorme, porque o namorado, né, deixou de mão, ela também, isso foi algo que ela fez, eu vi o quanto ela aprendeu com essa situação, então ela falou, não, eu vou ter o meu filho, ainda que sozinha, mas eu vou continuar na presença de Deus, por causa desse cuidado. E todas as vezes que a minha irmã chegava ali com a sua barrigona enorme, né, ali no culto, na igreja, tinham aquelas irmãs que sentavam do lado dela, tinha aquelas irmãs que acompanhavam ela, que sempre
cuidavam, né? Cuidavam de nós também, porque sabíamos que nós éramos novos convertidos, e fizeram um acompanhamento com a nossa vida. E a minha irmã teve o seu filho, né? Ali na igreja, sozinha, como mãe solteira, mas a minha irmã continuou na presença do Senhor, sabe? E o que aconteceu? Minha irmã apresentou o seu filho diante do Senhor, foi restituída à família, e assim, minha irmã viveu uma vida íntegra. Anos depois, ela se casou ali na igreja. Então, gente, foi assim, o cuidado do Senhor. A gente viu isso assim, não foi deixado de aplicar uma disciplina sobre ela, né? Mas ela precisou enfrentar as consequências do pecado dela, daquilo que ela tinha errado. Ninguém passou a mão por cima, mas também ninguém desprezou. E é isso que a gente precisa fazer, sabe? Ter esse cuidado, discernimento. O que a palavra do Senhor nos diz para nós fazermos quando alguém pecar? Para a gente levar isso, para a gente ir diante daquela pessoa, para a gente confrontar a pessoa, para a gente levar uma testemunha. Se aquela pessoa não ouvir, não se arrepender, a gente vai levar isso às autoridades, ao sacerdote, ao pastor, seja quem for, né, às autoridades, até que o caso seja tratado, né? E se a pessoa se rebelar, infelizmente, é o que acontece muito, as pessoas, né, elas elas aguentam pecar, mas elas não aguentam as consequências depois do seu pecado, né? Então, às vezes, do confronto, de ser exposta, às vezes as pessoas não querem, as pessoas muitas vezes se rebelam. Mas, assim, o que a gente aprende aqui é o quanto a gente precisa aplicar a palavra de Deus, e sempre o julgamento, a gente deve confrontar, sim, mas com misericórdia, com graça do Senhor, olhando para nós mesmos, porque uma hora pode ser a gente. A gente pode estar. Quem de nós pode dizer que a gente nunca vai pecar dessa forma? O que a Bíblia fala? Que aquele que está em pé, ore para que não caia. Então, a gente precisa, sim, viver a nossa vida em santidade, sabe, diante do Senhor, justamente para a gente evitar o pecado. Mas, assim, isso não significa que a gente está isento. E aí eu queria dizer uma coisa para vocês, queridas. Qual o maior pecado que alguém comete? Qual é o maior pecado que alguém pode cometer? Qual é o maior pecado que existe? O maior pecado que existe é o seu. Sabe? Porque às vezes a gente olha muito para a vida de uma pessoa, né? Aquela pessoa vai sofrer as consequências do pecado dela. Agora, o maior pecado que pode afetar a sua vida é o seu pecado. Esse é o maior pecado, porque uma pessoa que peca, que erra, ela pode ser julgada e ela pode ser disciplinada pelo Senhor e ela pode se arrepender e ter a sua vida restaurada. Agora, o maior pecado é o seu. Esse é o pecado que você deve tratar, que você deve ter mais olhos para ele, é o seu pecado, porque ele pode te levar à ruína se você não tiver arrependimento. Então, assim, queria trazer esse contexto aqui para nós, sabe, sobre esse cuidado que a gente tem que ter, e assim, não fechando os olhos para isso aqui, os filhos de Eli, a Bíblia fala aqui que eles eram filhos de Belial, quer dizer, eles eram homens que estavam ali dentro da casa de Deus como hipócritas, realmente eles fingiam, né, que eram ali sacerdotes, talvez no início, né, começaram ali a aprender o ofício de sacerdote com o pai, mas na verdade eram homens hipócritas, que estavam ali dentro da casa de Deus, fazendo as coisas totalmente erradas e assim, abomináveis, não se importando, eles não se importavam com o Senhor, era o que o texto diz aqui. Então, assim, eles não tinham afeição com o Senhor, eles não adoravam diante do Senhor, não tinham temor, né, diante do Senhor. Olha como que isso é importante, esse temor. Então, eles começaram ali a pecar ali no sacrifício que as pessoas ofereciam, até o ponto de se prostituírem e já não fazerem isso escondido, mas fazer isso à luz de que todo mundo podia ver, todo mundo podia saber. Gente, que coisa triste. Quando a gente tem isso, a gente observa isso na casa de Deus. E que coisa triste quando a gente observa que não há disciplina, quando não há disciplina. E o que acontece quando não há disciplina, quando não há correção do erro, né, ali na casa de Deus, né, diante da congregação, diante das pessoas, o povo se corrompe. Porque o que acontece quando a gente vê uma coisa errada? Olha lá, olha, é filho da liderança, né? Tá lá na frente, tá lá no louvor, né? E não se importa. E a gente sabe que a liderança sabe, mas não faz nada para corrigir. Isso vai corrompendo, corroendo, né, a santidade no meio do povo, vai corroendo a credibilidade no meio do povo. Isso é muito triste. Então, assim, a Bíblia ensina para a gente. Aqui a Bíblia não esconde o pecado de ninguém, gente.
Bíblia não esconde, a Bíblia, o tempo todo a Bíblia está assim, mostrando as consequências das pessoas que erram e que não se arrependem, aqueles que se arrependem, a restauração, a gente vê isso na palavra, mas aqueles que não se arrependem, a Bíblia também não esconde, a Bíblia não esconde que as pessoas muitas vezes são líderes, são, como a gente, vamos pegar aqui o exemplo de Davi, que a gente vai daqui a pouco para frente aqui sobre a vida dele. Davi, um grande líder, Davi considerado homem segundo o coração de Deus, e a Bíblia não esconde o pecado dele, não esconde o erro dele, mas a Bíblia também não esconde o arrependimento dele. Então, aqueles que se arrependem encontram satisfação, encontram solução, né, para o seu erro no Senhor, mas aqueles que vivem a sua vida deliberada, a gente vê aqui o tempo todo de homens, aqui no Velho Testamento, então a gente vai ver pessoas que Deus, assim, que Deus feriu, pessoas que Deus, assim, que Deus permitiu a morte mesmo, porque eram homens que não se arrependeram, né? Pessoas que pecaram diante do Senhor e continuaram deliberadamente no seu pecado. Mas, assim, o que eu quero trazer para nós hoje é, assim, para a gente cuidar de nós, sabe? Cuidar da nossa casa, que às vezes a gente pode ser um exemplo em tantas coisas e a gente está falhando em outras, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós não somos perfeitos. Quem somos nós para dizer que nós somos padrão, né? Ah, não, eu sou, né, a líder assim, assim, de célula tal, e a minha casa também é perfeita. Oh, né? Tadinho de nós, porque se olhar dentro da nossa casa, quantas situações, quantos problemas, e a quem a gente precisa recorrer? A misericórdia do Senhor, sabe? E a gente não ser omisso, e a gente assim pedir, Senhor, me dá sabedoria, a hora que eu tenho que ser enérgico, a hora que eu preciso exercer autoridade, e a hora que eu preciso ser brando, a hora que eu preciso ser amoroso, a hora que eu preciso aconselhar, que o Senhor nos dê direção de todas essas coisas aqui, né? E, gente, eu vou terminar o capítulo aqui, a partir do versículo 27 até o 34, fala assim que veio um homem, um profeta, né, ao sacerdote Eli, e disse assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente à família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Olha só o que ele fala, né? Por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel e o meu povo? E aí o Senhor diz uma sentença, né? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. E assim o Senhor fala que iria eliminar os filhos dele, né? Então o Senhor fala com Eli, olha, eu escolhi a casa de Arão, né? Escolhi o Arão como sumo sacerdote, desde que Deus instituiu, né, isso. E assim, dei a vocês as partes do sacrifício, né? Dei a você ali os privilégios, né? Ele começa falando isso. E desde a casa de Arão, você, Eli, é descendência de Arão, né? E a você eu dei ali os privilégios de ser sacerdote, de estar oficiando ali diante do povo, né? E por que vocês me desprezam, né? Ele fala com Eli, então ele assim, o Senhor repreende a Eli de que ele havia sido escolhido. E aqui a Bíblia fala assim que a descendência de Eli, lá no livro de 1 Crônicas, quando a gente for ler, Gil aí, tudo bem, Gil? Bom dia. O Senhor cita assim as referências, né, da linhagem toda sacerdotal ali que vinha da casa de Arão, e lá em 1 Crônicas fala do pai de Eli, mas a linhagem de Eli eles não citam. Isso é triste, né? Então, esse cumprimento dessa sentença que o Senhor deu aqui para ele, o nome dele não seria citado na genealogia lá na frente, por causa do pecado, né? Por causa da omissão dele e por causa do pecado deles, né? E o Senhor faz um contraste, né? A gente vai começar aqui a ver sobre Samuel, né? O Senhor fala assim que ele já tinha escolhido outro no lugar,
que Deus já havia escolhido um jovem, né? Que Deus iria levantar uma geração a partir de Samuel aí, que iria honrar o Senhor, respeitar o Senhor, adorar o Senhor de forma correta, queria agradar o Senhor, né? E esse era Samuel que já vinha sido levantado ali, né? Então, assim, o Senhor, ele nos dá chance. Os filhos de Eli foram jovens aqui que ficaram durante um bom tempo, né, como sacerdotes aqui também, oficiando diante do Senhor, e talvez assim, dia a dia, tendo chance de se arrepender dos seus pecados, mas pelo contrário, eles dia a dia iam acumulando cada vez mais, iam crescendo mais naquilo que eles estavam fazendo de errado diante do Senhor. E aí vem um alerta para nós, o Senhor, ele sempre nos dá uma chance, meninas. Sabe, às vezes a gente erra, a gente peca, e quantas vezes a gente está cego naquilo que a gente está fazendo. E quantas vezes a gente está cego aqui, como Eli, não observando que dentro da sua casa, às vezes fazendo tudo certinho lá no templo, né? Lá diante do Senhor com o sacrifício, mas dentro da sua casa, olhando para o seu lugar íntimo, né? Haviam falhas tão graves e que ele não tratou da maneira correta, né? Foi deixando o tempo passar. Esse tempo, talvez, aí ele foi sacerdote durante 40 anos sobre o povo de Israel. E talvez talvez metade desse tempo aí ele já tinha os filhos dele, e os filhos dele já estavam lá como sacerdotes e começaram a errar, e ele foi deixando isso foi se avolumando, né? E não corrigindo os seus filhos da maneira como tinha que ser. E até que o pecado chegou de uma maneira que era impossível esconder, né? E às vezes isso acontece com a nossa vida, a gente vai acumulando coisas dentro de nós, a gente vai acumulando julgamentos, a gente vai acumulando erros, né? A gente vai acumulando coisas não só dentro da nossa casa física, mas na nossa casa espiritual. Quantos de nós tem problemas e situações que a gente precisa tratar diante do Senhor, que a gente precisa expor, que a gente precisa confessar, sabe? E abandonar aquele pecado. E a gente vai acumulando, a gente vai deixando o tempo passar, né? A gente vai empurrando com a barriga, né? E a gente vai, aparentemente, na presença de todo mundo, tá tudo bem, tudo certinho, né, com o meu lar espiritual, com a minha casa, às vezes física e espiritual também, né, e a gente vai deixando, mas assim, vai chegar um tempo em que o Senhor vai julgar esse pecado, e a gente precisa correr para os braços do Senhor. O Senhor é o Deus de misericórdia. O Senhor é o Deus de graça, sabe? O Senhor é o Deus que dá sabedoria. Quantas vezes a gente não sabe como agir, a gente olha ao nosso redor e a gente se vê perdido, mas o Senhor é luz. O que a Bíblia fala? Que o Senhor derrama luz sobre as nossas trevas, aquilo que é escuro, aqueles quartos fechados que tem dentro da nossa casa, que a gente não abre para ninguém, né? Que às vezes estão lá cheios de acúmulos, de coisas empoeiradas, de coisas sujas, de coisas pesadas, de que a gente não quer mostrar para ninguém, né? Cheio de teia de aranha, né? Cheio de bicho, cheio de mato crescendo ali, né? Aqueles lugares escuros, sabe? O Senhor tem nos dado a chance de abrir as janelas, o Senhor derrama a luz, a palavra do Senhor, né? É a lâmpada para os nossos pés, para o nosso caminho. Então, quando a gente entrar nesses quartos, que a gente possa abrir essas janelas e confessar e abrir diante do Senhor, porque o Senhor Deus é poderoso, misericordioso, gracioso para nos restaurar, sabe? Eu penso muito assim nesses ambientes da nossa casa e nos ambientes da nossa vida, lugares que às vezes a gente não quer entrar para tratar. Como que a gente tem na nossa casa aqueles quartinhos que a gente olha e fala assim, não quero nem ver, deixa trancado lá, que eu não quero nem abrir, mas assim, há uma hora que a gente precisa abrir essas portas, que a gente precisa entrar nesse lugar e que a gente precisa fazer uma faxina espiritual, sabe? Nesses lugares, de tirar as coisas velhas, de tirar os entulhos, de tirar aquilo que tem lá uma trava impedindo dessa janela se abrir e entrar luz do sol, entrar claridade naquele lugar, sabe? Que a luz do Senhor entre e ilumine, sabe? Todos os nossos quartos escuros, aqueles pecados que a gente não fala, que a gente não confessa para ninguém, que estão guardados lá dentro do nosso coração, mas que a gente precisa trazer à tona, sabe? Porque quando a gente confessa e deixa, né, a redenção, a restauração para nós, sabe? Então, assim, eu quero trazer isso aqui. Ele foi muito omisso com o pecado dos seus filhos, infelizmente.
tratou de forma errada, era como se Eli tivesse ali uma ferida aberta, né? Estava exposta diante das pessoas, estava todo mundo já vendo ali aquele machucado, né? Aquela ferida que não tinha mais como esconder, né? E Elias vem apenas com o analgésico, né? Para dar para a dor, né? Falando de forma branda, não, era hora de ele vir com intervenção. Às vezes, quando tem um machucado, uma chaga aberta, precisa limpar, espremer o pus, vai doer, mas precisa espremer aquele pus, tirar aquilo que está ali contaminando, sabe? E passar um remédio realmente eficaz, haver limpeza, né? Quantas vezes a gente vai aí ver as pessoas nos hospitais, às vezes a enfermeira tem que ir lá fazer aqueles procedimentos, mas é necessário, sabe? Para que aquela ferida vá secando, para que aquela ferida possa ir fechando realmente, né? Então é necessário trocar curativo todo dia, vai dar trabalho, sim, mas vai haver restabelecimento, aquela pele daqui a pouco vai cobrir de novo, né? Vai haver crescimento de pelo de novo, a pele ser restaurada e tudo vai voltar ao normal. Mas se a gente deixar uma ferida aberta que não é tratada, daqui a pouco aquilo pode virar uma gangrena, aquilo pode virar algo que vai corroer. Quantas pessoas, gente, eu estou falando aqui de forma assim bem clara, mas quantas pessoas que têm aí, sofrem do mal de diabetes, né, que é uma doença que mais traz aí ferimentos, quando as pessoas se ferem e aquela ferida não se fecha mais. Quantas pessoas, eu há um pouco tempo aqui, eu perdi um vizinho nosso, né, mora na rua, graças a Deus, era um servo do Senhor, mas, tadinho, ele começou perdendo um dedo, né, perdendo 2, 3 dedos, daqui a pouco uma parte do pé, o pé inteiro, metade da perna, até que, por fim, ele morreu, né, porque feridas não tratadas, né? Feridas não tratadas e o diabetes corroeu, de certa forma, e levou a vida dele. E assim que acontece na nossa vida espiritual também, com situações assim, com problemas, com pecados não tratados. E a igreja do Senhor, se a igreja do Senhor não tratar os pecados, não confrontar, né, os pecados, né, de forma clara, de forma correta, né? Tem vezes que a gente tem que aplicar a misericórdia, mas tem vezes que a gente tem que aplicar a correção e a autoridade, sim, né? E se tiver que afastar alguém por um período para tratar, né? Como a gente falou aqui, para haver um tratamento, precisa ser feito isso, para que haja restauração para essa pessoa, para que não aconteça como isso, uma gangrena, né? Uma ferida que não se fecha mais, e daqui a pouco não ter mais salvação para aquele membro. Como a gente perde aqui um membro, uma perna, algo acontece assim com alguém que sofre de diabetes, assim acontece com um membro, ele pode ser perdido totalmente e não haver mais salvação. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Deus, assim, Deus é poderoso, aqui como os filhos de Eli desobedeciam ao Senhor e eram abomináveis diante do Senhor, o Senhor já havia levantado outro, que era Samuel, e a gente vai ver isso aqui mais para frente. E assim, o Senhor não deixa, a palavra do Senhor assim promete que ele não vai deixar sem aqueles que adoram diante da presença dele. Há inúmeras promessas aqui na palavra que falam sobre isso, que o Senhor vai sempre levantar o sacerdócio, o Senhor vai sempre levantar os adoradores, né? Não iriam faltar adoradores diante da presença do Senhor. O Senhor vai sempre substituir. Mas, assim, infeliz daquele que é cortado, né? E que não acha mais um lugar de arrependimento, né? A Bíblia fala, assim, lá no livro de Jó, né? A gente conhece até através daquela música, né? Que a esperança, né, para o ferido, até para a árvore que foi cortada, né? A esperança para ela, né? Ela pode vir a brotar de novo, né? E que há esperança no Senhor para nós, quando a gente peca, quando a gente erra, que há esperança, mas a gente precisa se voltar para o Senhor, né? A árvore cortada ali, ela pode ficar ali ao relento, na chuva, no vento, mas assim, daqui a pouco ela vai começar a brotar de novo. E assim, o Senhor diz que ele tem esperança para nós também. Quando nós estamos expostos na sua presença, quando a gente busca o Senhor, a gente pode voltar a crescer e dar ramos e dar frutos de novo, né? Quantos pecados a gente tem visto aí, quantos escândalos de pastores, né? De pessoas que são relevantes, que são influência aí na sociedade, e a gente vê
essas pessoas encobrindo o seu pecado durante um tempo, mas daqui a pouco vem à tona, mas assim, que Deus restaure esses irmãos, se eles se voltarem realmente para a presença do Senhor. Às vezes o Senhor expõe, o Senhor permite que isso venha à tona para que haja restauração, para que haja confissão e restauração, porque o Senhor ama e o Senhor está sempre dando uma chance. Eu creio que, assim como os filhos de Eli, ao longo dos anos aqui, Deus foi dando uma chance. O Senhor não fechava os olhos, o Senhor sabia o que estava acontecendo, mas o Senhor estava dando uma chance, até que, por fim, o Senhor os entregou, né, ao seu pecado. Por fim, eles não se arrependiam mais. O que nós lemos lá no primeiro capítulo de Romanos, né, que fala, né, que o Senhor os entregou às suas paixões infames e aos seus pecados. Então, assim, a pior coisa que pode acontecer com um homem é o que aconteceu com os filhos de Eli, né, de terem a chance de se arrependerem, não fazerem, e o Senhor os entregar às suas paixões, os entregar, sabe? Deus, assim, a coisa boa para a nossa vida é a vontade do Senhor, quando a gente se submete à vontade do Senhor. Agora, quando o Senhor nos entrega a nossa própria vontade, a nossa própria sorte, aí é que o homem está realmente perdido, né? E é o que aconteceu aqui com os filhos de Eli. E que isso não aconteça na nossa casa, nenhuma espera da nossa casa, né? Que o Senhor sempre nos dê a chance de nos arrepender, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que a gente olhe a nossa vida assim como um todo, né? Alguém já falou esses dias, eu vi alguém falando sobre a roda, né? A roda foi uma das melhores invenções do homem, né? Desde lá do homem das cavernas, né? Que começou a entender alguma coisa e ele cria a roda, né? A roda, ela é uma espiral que faz com que várias coisas girem ao redor dela, ao redor de um eixo. Giram várias coisas, né? E a nossa vida tem que ser assim também. O Senhor é o eixo, é o centro da nossa vida. E tudo que é nosso tem que girar, tem que convergir para aquele centro de caráter, né? De justiça de Deus, né? Então, todas as áreas da nossa vida, a roda ela não pode ter um ponto mais alto e outro mais baixo, né? Se a gente vê uma roda de um carro, quando o pneu tá vazio, está furado, né? Um ponto da roda fica mais caída, mais baixo, e não vai permitir que aquele veículo, que aquele carro ande de maneira correta. Então, assim, a nossa vida também, se a gente tiver, nossa vida espiritual está 100%, mas a nossa casa que está 20%, a nossa roda não vai girar de forma correta. A gente precisa ter cuidado de olhar para todos os pontos, todos os nossos pontos têm que convergir para o centro ali, mas de forma equilibrada, né? Que a gente olha, não, a minha vida espiritual está aqui 7%, né? E a minha vida dentro de casa está 6%, está mais ou menos aí equilibrado. Agora, que não aconteça, né, da gente desprezar dentro da nossa casa e tá aparentemente na frente de todo mundo, a nossa vida espiritual está 10%, né? E a nossa casa está 2%. Ou acontecer também, queridos, dentro da nossa casa a gente ser excelente, nós somos excelentes pais e mães, cuidamos dos nossos filhos, na escola, de tudo ser perfeito, mas a nossa vida espiritual a gente não está nem aí, né? Mas o Senhor assim nos ensina a ter equilíbrio com todas as coisas e assim a cuidar, né? De todos os lados. Então, a hora que a gente precisa ser enérgico, a hora que a gente precisa ter cuidado, ter sabedoria, ter mansidão, né? O Senhor nos ensina todas essas coisas. E assim, a não omitir o pecado. E a hora que a gente precisa confrontar, a gente precisa fazer. Eli fracassou aqui nesse ponto, né? E infelizmente recebeu uma sentença. Mas Deus é o Deus de graça e misericórdia, porque Ele não deixa o povo de Deus em falta, né? E Deus já havia prometido aqui, já tinha preparado Samuel para substituir Eli, substituir os filhos de Eli como um grande sacerdote na casa de Deus. O Senhor vai fazer isso conosco. Amém, queridos? Que essa palavra aqui possa nos ensinar nessa manhã, né? E a gente possa nos colocar diante da presença do Senhor, né? Cada um de nós se examine a si mesmo, né? De como a gente está vivendo, e a gente acha lugar de arrependimento, né? De lugar de conserto diante do Senhor, né? Para tudo aquilo que a gente está fazendo. Amém? Alguém quer colocar alguma coisa? Vamos orar, meninas, então, né? Que a graça do Senhor seja sobre nós, sabe? Nós somos assim, somos pessoas falhas, né, o tempo todo, mas o nosso Deus é o Deus de restauração. Nosso Deus é o Deus de misericórdia e Ele tem isso para nós, amém? Senhor, nessa manhã, eu quero louvar o Teu nome pela Tua graça, assim.
a graça da tua palavra é revelada para nós de forma poderosa, Senhor, e ela traz para nós, Senhor, conselho, a tua palavra traz repreensão, mas a tua palavra também traz consolo. A tua palavra traz restauração para as nossas vidas, Senhor. Quem somos nós para apontar o dedo uns para os outros, Senhor, e olhar a falha do outro, Senhor, e não enxergar aquilo que está à trave, Senhor, que está no nosso olho, Senhor. Nós te pedimos misericórdia para as nossas vidas, misericórdia, Senhor, para a nossa casa nessa manhã, Senhor. Nós, como mães aqui, Senhor, como filhas do Senhor, nós não queremos ser achadas em falta diante de Ti, Senhor, e nós clamamos, Senhor, dá-nos sabedoria, Senhor. Deus, de como tratar os nossos próprios erros e os erros daqueles, Senhor, que estão sujeitos a nós. Senhor, nós temos autoridade sobre os filhos, Senhor, muitas vezes temos autoridade sobre os nossos liderados na igreja, sobre os nossos discípulos, e nós queremos agir com sabedoria e te pedimos graça, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a olhar com misericórdia aquilo que nós precisamos olhar com misericórdia, mas ensina-nos, Senhor, a tratar com autoridade, Senhor, e com confronto aquilo que precisa ser confrontado, para que haja cura, para que haja restauração, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, e os nossos próprios erros, as nossas próprias falhas, as lacunas que nós deixamos na nossa própria vida, Senhor, que a gente não deixe de tratar diante do Senhor, Deus, que a gente exponha, que a gente seja sincero, que o nosso coração seja sensível a Ti, que a gente ouça a Tua voz, Senhor, e possa, ó Deus, achar lugar de arrependimento, achar, Senhor, condições, Senhor, ó Deus, de corrigir, Senhor, os nossos erros, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, assim como nós vemos aqui os filhos de Eli, Senhor, que pecavam deliberadamente, Senhor, que isso seja afastado das nossas tendas, das nossas casas. Senhor, nós oramos por nossos filhos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, os nossos filhos jovens, nossos filhos crianças ainda, Senhor, que o Senhor ensine a eles o temor do Senhor, Deus, e que nós, Senhor, como Pai, sejamos exemplos para eles, Senhor, ó Deus, exemplos, Senhor, de amar ao Senhor, de nos devotarmos ao Senhor, e exemplos, Senhor, de uma vida justa, de uma vida honesta diante do Senhor. Deus, que os nossos filhos sejam livres, Senhor, de serem como os filhos de Eli aqui, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, cubra os nossos filhos, Senhor, coloca o temor do Senhor no coração dos nossos filhos, para que eles possam, ó Deus, adorar diante do Senhor e conhecer ao Senhor e ter experiências contigo, Senhor, e terem seus pecados perdoados, terem as suas vidas lavadas, Senhor. Nós somos lavados pelo teu sangue, Senhor. Somos, ó Deus, somos corrigidos pelo Senhor, e o Senhor tem nos dado uma chance, Senhor, ó Deus, de andar diante de Ti, que os nossos filhos, que a nossa família, que a nossa casa, que os nossos irmãos da igreja, que os nossos jovens, nossos adolescentes, Senhor, ó Deus, possam também, Senhor, ter a experiência, Senhor, de serem lavados pelo Senhor, Deus, e terem os seus pecados perdoados, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa prover para a tua casa os adoradores, os ministros, Senhor, aqueles que vão andar em santidade diante do Senhor, Deus, que tem consciência de quem o Senhor é, de temer ao Senhor, ó Deus, e de oficiar diante do Senhor com sinceridade, com verdade, com justiça, Pai, em nome de Jesus. Oramos por nossas casas, por nossos maridos, Senhor. Deus, oramos pelos nossos pais, nossos irmãos. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor alcance a nossa família. Senhor, e que nós não sejamos omissos, que na hora da gente falar a verdade, que a gente fale, Senhor, a verdade com amor, Senhor, e com graça diante de Ti, Pai. Oramos, Senhor, e agradecemos a Ti nessa manhã. Muito obrigada, Pai, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Que vocês tenham um final de semana maravilhoso. A gente, eu creio que a Fabi, a Gil também, né, vão estar lá nesse micro retiro, né? É um retiro pequeno de líderes, mas que a gente saia de lá assim, cheio da presença do Senhor, sabe? Que o Senhor renove as nossas vidas, que a gente possa ser instrumento aí para alcançar muitas outras pessoas. Cada uma de vocês aí tem um final de semana maravilhoso, abençoado pelo Senhor, cheio da graça do Senhor. Segunda-feira a gente volta, meninas. Glória a Deus. Que Deus Aleluia. abençoe vocês, tá? Deus abençoe. Meninas. Que palavra, Rosane. Glória a Deus pela sua Glória vida. Amém. Glória a Deus. Senhor, tenha misericórdia de nós. Traz um temor para a gente, né? Em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar completando, né, essa palavra no decorrer da nossa vida, né? É igual você falou, que não permaneça no pecado, né?
ninguém está livre de pecar, mas que quando a gente errar, que o Espírito Santo traga para a gente esse arrependimento, né? Em nome de Jesus, para o Senhor não nos entregar, em nome de Jesus, que Ele tenha misericórdia de nós, possamos deixar o pecado e agradar ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Amém, meninas. Beijo para vocês, Beijo, queridas. Beijo. Bom dia. Tchau. Bom dia, tchau. Seu canal.